Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Olá, bem-vindos à Vichy Soase. A polémica Spinum Viva está, como dizia o Spin da AD, Spinum Morta, com o arquivamento da averiguação preventiva a Luís Montenegro. Entretanto, o Ministro da Educação viu-se envolvido numa polémica, digamos, paupérrima, e também já nos últimos momentos vimos uma campanha presidencial também muito à volta de clientes e clientelas. Nunca fui avançado de ninguém. O Primeiro-Ministro à prova de bala. Exerci sempre a função de Primeiro-Ministro em regime de exclusividade. Um Primeiro-Ministro que é um homem como qualquer portuguesa ou qualquer português que nos está a ouvir. Do meu ponto de vista, não teria havido necessidade, não fosse a vontade do Primeiro-Ministro submeter à consideração do Parlamento se o Parlamento lhe dava a confiança política. Aconteceu. Esperei com tranquilidade este dia. Digo mesmo, com muita tranquilidade. Se quiserem, a justiça a funcionar. Ora bem, a justiça é a funcionar e nós aqui também a tentar funcionar. Eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e tenho comigo o coordenador de política da Rádio Observador, Miguel Vítor Dias, e a jornalista da secção de política, Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Soase. A primeira sopa desta tarde é a sopa parece fazer um sorteio arquivada. Nós hoje não nos estão a ver porque estamos sem vídeo, mas temos um microfone, uns headsets com um microfone que nos vem mais ou menos até meio da boca. Isto é uma descrição audiovisual para quem está a ouvir, e faz-me lembrar muito aquele senhor da tómbola nas feiras, quer o dinheiro ou quer a lata, quer o boneco ou quer a lata. Sentiste-te inspirado? Completamente. Sopa arquivada. Quem é aqui o maior arquivista? Mariana, vamos ver isto. Às vezes acontece-nos a todos. Temos lá umas sopas que não gostamos assim tanto e deixamos-las arquivadas uns tempos. Mas, Olha, era um desafio que eu queria fazer para todos, era que neste momento abrissem o WhatsApp e vão às arquivadas e, por favor, mandem para o e-mail da Rádio Observador a última coisa que escreveram na última conversa que tiveram nas arquivadas. Pode ser que tenhamos no próximo programa aqui algumas surpresas. Se for matéria com relevo judicial, por favor, não. nós não queremos estar implicados nisso. Pois é, tivemos a Victory Lap de Luís Montenegro, que eu esperava ansiosamente há muito tempo. Houve a prenda de Natal que o Procurador tinha antecipado. Eu acho que é um daqueles casos, enfim, há duas perspectivas sobre isto. A primeira, e Luís Montenegro e os seus adversários têm sempre separado, e agora mesmo em reação à notícia, as questões, enfim, judiciais, enfim, do julgamento ético e político que fazem da maneira como o Primeiro-Ministro lidou com o assunto. E eu acho que, de facto, houve aqui um primeiro erro de Luís Montenegro, porque eu ainda sou do tempo em que Luís Montenegro estava no Parlamento a falar dos terrenos da família. Lembram-se dessa fase? Sim, em que os terrenos em Raval. uns terrenos baratinhos E perdidos, que ele não sabia que tinha, ou seja, obviamente estávamos absolutamente noutra fase e obviamente também o que eu acho que contribuiu para depois o avolumar do caso foi assim que se começou a perceber que a sociedade da família de Luís Montenegro, a empresa da família de Luís Montenegro, de facto não tinha propriamente a ver com terrenos familiares, tinha muito mais atividade que não tinha sido divulgada num primeiro momento e, portanto, enfim, acho que se é obviamente e é sem dúvida uma boa notícia para Luís Montenegro ficar finalmente
completamente livre da sombra da SPIN não viva. Também é verdade que ele se podia ter livrado da sombra um bocadinho mais cedo, se tivesse dado explicações, enfim, de boa vontade, rapidamente e sem precisar de estar a ser um bocadinho queimado em lume brando em relação a este assunto. Embora a AD sempre tenha dito, e na verdade as votações assim o confirmaram, na AD e no governo sempre houve fontes que nos diziam que não acreditavam que, enfim, o chamado país real se fosse de facto afetado pelo caso. Lembro-me de ver uma fonte que me dizia que o que eu via nos cafés era perguntar: então o homem roubou alguma coisa? Não, então siga. Ou seja, que as pessoas de facto não estavam a dar assim tanta importância porque não havia indícios concretos que apontassem, enfim, crimes a Luís Montenegro. Não se falava no espaço público de coisas que pudessem ser mais do que, enfim, alguma negligência, algum amadorismo na gestão de algumas coisas, ou na passagem, por exemplo, da empresa para o nome da mulher, de Luís Montenegro, e portanto, enfim, a AD apostou e ganhou nesse sentido, que Luís Montenegro voltaria a ganhar eleições e até voltaria, neste caso até alargaria o apoio popular. Depois acho que Luís Montenegro tem razão numa coisa que diz, lá está, na Victory Lap que fez em São Bento, que é a questão de... Em Bruxelas. Em Bruxelas, desculpa. Eu estou, olha, Miguel, estou muito baralhada. É porque nós estamos no nosso estúdio habitual e, portanto, a minha geografia foi prejudicada por isso. Não, é a questão de... Quando ele diz que foi quase um inquérito criminal, é assim, eu não sou jurista nem investigadora, mas de facto o tempo que a investigação demorou, os procedimentos que se fizeram, e ele descreveu alguns deles, tornam de facto, acho eu, muito pertinente a dúvida sobre o que é que são estas averiguações preventivas e para que é que servem de facto. Ou seja, se o que vamos ter é praticamente uma investigação assumida, não é? Uma investigação que pareceu prolongada e bastante aprofundada à questão, então se calhar na prática tivemos uma investigação ao Primeiro-Ministro. Portanto, não sei se esta figura continua a fazer sentido ou se o que faz é apenas prolongar uma suspeita ou uma sombra sobre a pessoa sem que depois tenhamos uma resposta... olha, até em tempo útil quando falamos de eleições, e portanto não sei se esta figura não ficou muito prejudicada e com isso um bocadinho de público também. No caso do Primeiro-Ministro, a esquerda dizia que a figura era para o proteger. No caso do líder do PS na altura, a mesma esquerda dizia que era para o prejudicar, porque nem sequer devia ter sido aberto nada, nem sequer a averiguação preventiva, e portanto criou aqui logo... Acho que é difícil quando nós chegamos ao fim de um caso destes que demorou tanto tempo e que levantou tantos procedimentos da parte do Ministério Público, não ter um bocadinho a sensação de facto, será que... havia matéria para haver, lá está, estes anúncios que se tornam tão recorrentes de suspeitas ou de averiguações prévias sobre políticos que depois não dão em nada? Não sei, tenho algumas dúvidas. Miguel? Na sequência do que a Mariana estava a dizer, eu ia só acrescentar que na tal volta da vitória de Luís Montenegro... Obrigada pela tradução, Miguel. Com algum eu falo para um público... Não pensem nos nossos ouvintes todos, peço desculpa. Que houve algum exagero na reação, nomeadamente essa questão do inquérito criminal, em que Luís Montenegro apresenta aquilo como uma queixa, mas quer dizer, era mais confortável para alguém que desempenha o cargo de Primeiro-Ministro estar a ser alvo de uma averiguação preventiva ou de um inquérito puro e duro. Acho que esta figura foi mais confortável para todos, e que Luís Montenegro fez mal depois em estar a queixar-se disso. E ainda para mais, depois quando fala também da questão da quase total inversão do ónus da prova e de que foi uma averiguação com contornos de inquérito, quando o próprio Luís Montenegro ultrapassou algumas convenções do ponto de vista político sobre a gestão do caso, nomeadamente levar às urnas a prova de inocência dele ou não é? Referendar o caso. Acabou por fazer isso do ponto de vista político, tanto que todas as reações que ouvimos nestas últimas 48 horas foram que, bom, politicamente este assunto estava mais ou menos enterrado porque essa avaliação foi feita nas últimas eleições. Portanto, agora só há um complemento judicial daquilo que Luís Montenegro decidiu fazer e que já tinha sido um bocadinho um exagero face ao caso. Sim, não é? Eu acho que, ou seja, eu concordo contigo quando dizes que é obviamente mais confortável ter uma averiguação preventiva que a maior parte das pessoas não deve saber o que é. Nós só descobrimos também à play destes últimos casos e dos últimos Eu agora meses. tenho lá 3 em casa para passar o inquérito. É obviamente mais confortável do que o inquérito criminal, mas o ponto de Luís Montenegro neste caso era que os contornos que assumiu na prática foram de quê, não é? Ou seja, se tens de mostrar extratos bancários, provar não sei quantas coisas, ser ouvido,
não sei, tenho as minhas dúvidas. Mas no limite podia não ter mostrado, não é? Pois não sei, olha, não sei. E Não ninguém sei sabe em que posição é que isso No limite não colocaria. houve crime. Não, isso não. Mas acho que de facto, claro, depois vamos voltar à volta da vitória de Luís Montenegro. Claro que aproveitou ao máximo depois para fazer a vitimização e a parte do eu sofri, os meus sofreram, lá está. Eu lembro-me de ter conversas com responsáveis da AD que diziam precisamente que, além da questão de o homem não roubou, era a questão de ele sai bem disto porque parece um homem, um pai do Norte, lembro-me de darem esta expressão, ou seja, um pai de família que tentou tratar dos filhos, que tentou passar-lhes algum dinheiro, no sentido de, neste caso, Frutos do trabalho. Frutos do trabalho, exatamente. E que, portanto, acreditavam que isso passava bem para as pessoas. Portanto, não sei se de facto nós, se calhar, somos uns grandes céticos e o grande público isso é uma grande gosta diferença, não é? dessa parte da vitimização do o Luís Montenegro, ou Costa- compreende, não O é? António Costa tomou conta dos filhos do João Miguel Tavares. O Luís Montenegro toma conta dos próprios filhos. Portanto, não há mesmo É assim, noção. primeiro os nossos. Com o É mais Costa- o eu e menos a comunidade. aquela frase da política brasileira do roubo mas faço. O caso, Sim. o Costa era associado a um não roubo nem faço. O Montenegro agora diz que faz, é o fazedor, e pronto, agora pelo menos esta suspeita de que poderia ter tido algum ilícito também passou, e portanto agora é só ele diz que faz. Vamos ver se o Luís consegue finalmente trabalhar. Se deixam trabalhar. Vamos avançar para a próxima sopa, que é uma sopa com ratontuil. Mariana, Eu vi que existia já que sopa com estavas aí ratatouille. toda afoita no inglês, agora atira-te lá ao francês. Sim, ratontuil por causa do Eu devo Palácio dizer que Raton. recebi um briefing com os temas desta Vichy Soase naturalmente e não me apercebi desta variação na grafia do Ratatouille. Portanto, Rui, que acho que eu falo da lei da nacionalidade. Sim, oui, raton. C'est Palace Raton, sim. Olha, foi, como é que eu ia dizer, foi uma decisão previsível no Tribunal Constitucional, porque veio na sequência de cerca de dezenas de pareceres que apontavam todos no mesmo sentido. Parecer, quer dizer, consigo lembrar-me de um outro constitucionalista que não via grandes problemas na formulação da lei que chegou ao Tribunal Constitucional, mas quer dizer, a esmagadora maioria, incluindo juristas e constitucionalistas, enfim, com muita importância, como Jorge Miranda é o mais óbvio, que enviaram pareceres ao Parlamento a avisar para o risco de inconstitucionalidades neste diploma. A averiguação preventiva a esta lei já estava feita. Exatamente. Esta aqui até foi muito rápida e muito conclusiva. Mas, por exemplo, o próprio PSD, quando decidiu separar a questão da perda da nacionalidade para um diploma à parte, que seria uma alteração ao Código Penal e não, portanto, não estava na lei de base. Porquê? Porque sabia que muito provavelmente isto ia chamar no Tribunal Constitucional e, portanto, não quis arrastar a lei toda. Claro que acabou por não funcionar, porque, como vimos, houve outros problemas na lei, mas não quis arrastar a lei toda para um chumbo. E, portanto, o próprio PSD estava-se mesmo a ver e sabia que era mais uma medida, como Paulo Lopes Marcelo disse, ali ao Miguel no ilustre programa Sofá do Parlamento esta semana, era uma medida mais simbólica, que não só alinhava, enfim... Já és a segunda pessoa a citar essa entrevista hoje. O Miguel Santos Carrapatou-se, fartou-se de citá-la como uma grande entrevista. Rui, posso dizer que tenho o pressentimento que será citada num especial que vai ser no Observador daqui a algumas horas. Mas é relevante de facto, porque a questão é perceber que o PSD primeiro tentou alinhar com o Chega nestas mudanças e acomodar questões que o Chega queria propor, mas que o próprio PSD sempre se disse a favor desta mudança, mas eu penso que sobretudo de um ponto de vista de, enfim, mostrar uma imagem dura, que de facto ia fazer alterações de fundo à lei, mas alterações que lhe interessavam eram sobretudo, e essas passaram sem problema, o alargamento de prazos para uma pessoa tem de viver mais tempo legalmente em Portugal para para ter a nacionalidade portuguesa, e isso conseguiu-se sem espinhas, e acabaram-se por concentrar outros ativos tóxicos na lei, que eram partes que o PSD já previa que provavelmente pudesse cair. Portanto, agora vamos passar ao próximo passo, que é, e não é difícil de prever, agora o PSD está a tentar trabalhar para expurgar as inconstitucionalidades, como se diz. O que Soares já percebeu que não basta ser, é preciso parecer. Exatamente. Se for do Jorge Miranda, então é parecer. E o que vamos ter, prevejo, é o Chega a dizer que não vai deixar cair nada, e depois vai deixar cair alguma coisa, porque se for como na lei dos estrangeiros, que é o exemplo que o PSD tem dado para
como modelo que vai querer seguir nas correções a esta lei. O que aconteceu foi, começámos vai acabar o reagrupamento familiar. O reagrupamento familiar, de facto, ficou com normas mais duras, mas não acabou. Começámos com os imigrantes não vão poder receber contribuições, não vão poder receber apoios sem contribuir em 5 anos, e acabámos com uma norma que vai ser regulamentada no futuro algures e que o PSD diz que vai ficar para as calendas, e portanto, enfim, é possível que esta lei passe com as bases que o PSD queria e com os pozinhos do que o Chega queria, mas... E sem que Luís Montenegro possa ficar com o ónus de não querer ir mais longe, que é a vantagem do PSD. Por isso fez essa prova antes. Nota-se que o PSD esgotou as cartas da estupefação com o Tribunal Constitucional na questão dos estrangeiros, e agora na questão da lei da nacionalidade até nem faz muito barulho, porque isto até lhe pode dar jeito do ponto de vista negocial, que é nós só não vamos mais longe porque não respeita a Constituição. E no fundo não vamos além do Tribunal Constitucional. Exato, e André Ventura começa a gritar com o Palácio Raton e não se vir cá para o nosso lado. Não grito com o PSD. Miguel, eu por acaso, ao fim de 6 anos, não sei porque aqui ainda não tivemos um patrocínio da Casa das Sopas, mas isso não é como a carteira proíbe-nos disto. Mas eu até te queria deixar escolher entre se querias aprofundar essa sopa ou falar um bocadinho da sopa dos pobres. A sopa dos pobres, que afinal não o é, não é? Exato, com contexto. Uma sopa desmentida. Não, a lei da nacionalidade nós ainda lá voltaremos garantidamente no futuro. Lá está, quando André Ventura começar a disparar contra o Tribunal Constitucional e a falta de ambição. Veremos, só para rematar essa questão, se não será aqui também a desculpa ideal para o líder do Chega começar a falar da tal revisão constitucional que Luís Montenegro empurrou também para as calendas, disse que não era um tema para esta legislatura, mas se começar a existir muita pressão de que a Constituição entrava, isso pode acontecer. Quanto à sopa dos pobres, pronto, quer dizer, Fernando Alexandre foi um bocadinho atabalhoado na forma como explicou, como pôs a questão. É claro que parece aquelas pessoas que quando estão a dar exemplos e dizem assim, por exemplo, o Hitler. E já errou tudo. Já vinha o Cunha Vaz. Como começar a dar um argumento? Porque é o Hitler, pá. Outro exemplo qualquer. Deixa-me comparar com uma coisa um bocado ridícula que António José Seguro disse na entrevista que nos deu esta manhã, portanto, a manhã de quinta-feira, que foi quando, se não houver consenso no Conselho Europeu, ele sugeriu que António Costa faça o quê? Bater-lhes. Quer dizer, são exemplos pouco felizes. É um trauma que existe no PS. Sabes, quando se fala dos bullies, a pessoa que foi vítima de bullying lembra-se sempre do mesmo, e foi uma grande tarefa que ele levou na altura. O espírito do legislador não era aquele, não era do Fernando Alexandre, mas realmente ele foi muito atabalhoado na forma como colocou a questão. E depois foi um bocadinho, teve que andar ali o resto do dia a tentar emendar a mão, quando não havia necessidade de uma coisa dessas, se tivesse escrito uma frase do princípio ao fim bem escrita. E há sempre a opção de pedir desculpa, dizer que nos enganámos e que nos expressámos mal. Coisa, eu gosto de deixar este recordatório que aos do porco a andar de bicicleta, né? Eu vi o Daniel Oliveira, não do entretenimento, o diretor de programação da SIC, mas o Daniel Oliveira, o que não faz chorar, a defender Fernando Alexandre. Enfim, nós vivemos para ver tudo. Se alguma coisa deu à unidade política neste país, foi isso. Ainda dizem que estamos polarizados. Exatamente, precisamente nesse sentido, a dizer que era preciso uma contextualização e que as palavras tinham sido na base de uma voragem mediática mal interpretadas e, portanto, com somos vorazes, como dizia essa honestidade intelectual. E a Vichy Soares termina aqui a sua primeira parte e voltamos já a seguir com alguém que foi 10 anos chefe da Casa Civil do Presidente da República.